Deus abençoe todos vocês, que este dia que Deus nos dá, este domingo, seja glorioso, glorioso para o reino de Deus e você esteja inserida ou inserido dentro do reino de Deus, dentro do projeto que Deus tem para a sua vida. Deus é muito glorioso. Deus não escolhe qualquer um. Ele só escolhe aqueles que ele elegeu. É Deus quem elege os seus filhos. É Deus quem escolhe os seus. Então, quando você vê uma pessoa, por exemplo, batizada com o Espírito Santo, essa criatura foi escolhida por Deus. Deus a escolheu. Foi o próprio Altíssimo que a elegeu nascer de novo. E quando a pessoa nasce de novo, nasce da água e do Espírito Santo, ela é uma nova criatura. E isso é a maior riqueza que uma pessoa pode ter na sua vida, porque isso é eterno. Isso é eterno. Não é por 90, 60 ou 100 anos, 120 anos, não. É por toda a eternidade. Você veja, por exemplo, quando Deus escolheu Abraão, escolheu Noé, escolheu Abraão. Até hoje se fala no Deus de Abraão. Ora, Deus não é Deus de mortos. Se Abraão estivesse morto, ele não falaria Deus de Abraão. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Israel. Então, Deus é o Deus de vivos. E quando ele escolhe uma pessoa, quando ele elege uma pessoa para ser gerada dele, pelo Espírito dele, essa criatura é para viver a eternidade. Ela não morre jamais. É o que Jesus falou. Jesus disse: aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Então, quando a gente prega o Evangelho, quando a gente fala em reino de Deus, a gente está falando de coisa eterna. Eterna. Então, a maior glória, a maior riqueza que alguém pode ter na sua vida é a eternidade, a certeza da eternidade. Porque o mundo, as pessoas deste mundo podem ter todo o tesouro que existe na terra. Ouro, prata, pode ter tudo. Mas se não foram escolhidas por Deus, tudo que elas têm vai ficar por aí e elas não vão viver a eternidade com Deus. Então, nós trabalhamos, nós lutamos, nós pregamos o Evangelho para que todos tenham oportunidade de nascer de Deus, de ser uma criatura nova, escolhida por Deus. Só que nem todos, infelizmente a maioria, não se interessa. A maioria está focada neste mundo. Por quê? Porque essa maioria, só pensa nas coisas desse mundo, dessa vida. E suas visões são tão mesquinhas, tão miúdas,
que elas não conseguem perceber a grandeza do Altíssimo na vida daqueles que Ele escolheu a dedo. E é isso que nós queremos que aconteça com você, minha amiga, meu amigo. Talvez você esteja vivenciando um monte de problemas. Problema sentimental, problema de saúde, problema familiar, problema econômico, qualquer tipo de problema. Então, você tem que saber o seguinte: ninguém chega a Deus numa boa. Você sabia disso? Ninguém se aproxima de Deus numa boa, quando tudo vai bem, não. Comigo, não foi numa boa que eu cheguei a Ele. Não, eu estava com problemas. E Deus aproveita os problemas que nós enfrentamos aqui neste mundo para que nós venhamos buscar socorro nele. É isso. A gente só vai no médico se a gente estiver doente, não é verdade? Só vai no dentista se tiver dor de dente, é verdade ou não é? Só busca comida na hora que está com fome, não é verdade? Pois bem, as pessoas só buscam a Deus quando estão no fundo do poço, no fundo do abismo. Não tem mais a quem recorrer. Então aproveite esta chance. Você que está vivenciando essa situação de desespero, aproveite isso. Aproveite. Assim como Ana, nós falamos de Ana esta semana, ela estava profundamente amargurada, sua alma estava aflita, desesperada, porque a sua rival, Penina, tinha filhos com o seu marido. E ela, que era a mulher amada de seu marido, não tinha filhos. Então ela se sentia como uma figueira sem frutos, amaldiçoada, porque naqueles tempos uma mulher que não dava à luz, que não tinha filhos, era considerada maldita. E ela se achava assim, maldita, amaldiçoada. E a Penina a irritava, somava mais ainda o sofrimento dela. Mas Ana, o que ela fez? Ela foi na casa de Deus. Ela foi na casa do Altíssimo e nem falou com o sacerdote Eli. Ela foi direto para o altar. Ela derramou a sua alma, sua amargura, sua tristeza, suas dores, seus infortúnios. Ela derramou no altar, quer dizer, ela se humilhou. A dor que ela estava sentindo era tamanha que ela se humilhou. Oh, meu Deus! Ela se prostrou diante de Deus. Essa foi a maior oferta que ela fez na vida dela. Ela derramou a sua alma no altar. Às vezes a pessoa dá oferta na igreja e pensa que isso vai resolver o problema dela. Não, não vai mesmo. O que resolve o problema é a pessoa colocar sua alma no altar. É óbvio que quando a pessoa coloca sua alma no altar, ela exprime uma fé que só ela é capaz de perceber. E Deus, claro, lógico. E ali ela não coloca só a sua alma, ela coloca tudo, toda a sua vida, todo o seu futuro. É uma questão de fé. É uma questão de fé. A oferta é um tipo, representa, simboliza a alma.
Então, quando a pessoa coloca a sua alma por inteira no altar, ela coloca a sua oferta, que é como se fosse a sua própria vida. Falando aqui, eu estou me entregando corpo, alma e espírito, 100%. Pelo amor do teu nome, me ajude. Então, quando uma pessoa chega a esse momento, é o momento que Deus vem e vem para abraçá-la. Ele a envolve e faz dela uma nova criatura. Ele passa a honrá-la da mesma forma como ela o honrou. Ela o honrou. A fé de Ana a fez honrar a Deus. Essa é a fé. Como é que você vai explicar isso? É uma questão de fé. É como diz o texto, fé é o firme fundamento de coisas que se esperam. Aliás, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Então a pessoa coloca toda a sua força naquele momento de angústia, de tristeza, de vergonha, de humilhação. Tudo. Oh, meu Deus, está aqui o meu tudo, toda a minha vida, tudo que eu sou, tudo que eu pretendo ser, tudo que eu tenho, tudo que eu pretendo ter, tudo, o meu futuro, a minha esperança, tudo eu entrego nas tuas mãos. Isso é uma questão pessoal e intransferível. Cada um faz de acordo com a sua própria fé. Então não pense em colocar a oferta como moeda de troca para com Deus. Não. Primeiro, você coloca toda a sua alma no altar. Toda a sua alma no altar. É óbvio que quando você coloca toda a sua alma, você coloca tudo. É seu coração, seu pensamento, seu futuro, tudo. Você coloca no altar. Sua família, tudo. Vai tudo junto. É um pacote. Porque Deus, da mesma forma como a gente se entrega, Ele também entrega a oferta dele, que é o Espírito Santo. Não foi isso que Jesus fez? A oferta, amiga e amigo, representa Jesus. O dízimo representa Jesus. Deus teve que abrir mão do seu único filho para me salvar. Ele deu tudo, 100%. Sabe lá o que é o filho dele, sair dele, deixar o seu trono, vir a este mundo e dar a vida por todos nós, deu por todos nós, gregos e troianos, deu para todos. Só que nem todos aceitam, então nem todos recebem. Mas os que o aceitam como Senhor e Salvador, estes, da mesma forma, se entregam. Ele deu tudo de si, nós também temos que dar tudo de nós para ele. É tudo por tudo. Quem não quer entender isso, o problema dele, não importa. Mas essa é a fé, é o firme fundamento, certeza absoluta das coisas que se esperam. E a prova, isso é uma prova pessoal das coisas que não se veem. Você não vê Jesus, você não toca em Jesus, você não sente Jesus. Mas é uma coisa pessoal, é íntima, porque Deus escolheu você. O salmista disse: foi-me bom ter passado pelas tribulações, pelas lutas, para que pudesse conhecer os teus decretos, a tua palavra, a tua bondade. Então, minha amiga, meu amigo,
Se você quer o Espírito de Deus, eu sei que quer. Se você quer mesmo receber o selo, a garantia, o penhor de Deus na sua vida, que é o Espírito Santo, obrigatoriamente você tem que entregar tudo, toda a sua vida. É tudo por tudo. Tudo por tudo. Todo o seu querer, todos os seus sonhos, seus projetos pessoais, suas vontades, seu coração, suas vaidades, tudo coloque no altar. E do altar vai vir também o tudo de Deus, que é o Espírito Santo. É uma questão pessoal. É uma questão muito íntima. É uma questão de fórum absolutamente íntima. Cada um faz a sua parte. Então, nós fizemos a nossa parte. E Deus honrou, nós honramos a Deus com a nossa vida. Ele honrou a nossa vida com a vida dele. Então, nós colocamos o nosso tudo no altar. E do altar veio o tudo de Deus. As pessoas fazem isso na bruxaria, na feitiçaria, na magia. Colocam lá animais, até crianças são sacrificadas. E isso é um absurdo, mas vai fazer o quê? Mas elas fazem por conta da fé nos espíritos, nas entidades. Mas quando a gente faz isso diante do Deus Altíssimo, há um montão de críticas, há um montão de falácias contra nós. Não tem problema. Essa é a fé, minha amiga. É questão de fé. Quem quer vai, quem não quer fica. Eu já ouvi falar de artistas que colocavam todos os anos, colocavam ou entregavam no mar automóveis de luxo, Mercedes, 0 quilômetros jogavam no mar, em oferendas a Iemanjá e outras entidades. É uma questão de fé. Vai fazer o quê? Então, a pessoa crê assim, então faz o que você achar que deve fazer. Mas nós, quando usamos a fé inteligente, a fé na palavra de Deus, nós colocamos toda a nossa força e aí Deus nos devolve e faz-nos encher do Espírito dele. Quando o Espírito dele vem sobre nós, aí já era. Ninguém segura. Não tem diabo, não tem demônio, não tem bruxaria, feitiçaria, não tem maldição, não tem nada que possa barrar o nosso caminho. Essa é a realidade. Você sabe disso. Ora, a fé é o firme fundamento, alicerce das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Quer dizer, certeza das coisas que se esperam, prova das coisas que não se veem. Isso é fé. Você tem certeza absoluta que você está fazendo a sua entrega total para Deus. Ele está ali, aceitando, recebendo a sua vida. Em contrapartida, ele dá uma confirmação dentro de você. É o que está escrito. E é o que a gente realmente percebe. Está escrito que o Espírito Santo testifica, que o Espírito Santo confirma dentro de nós. Enquanto eu estou falando aqui, neste momento,
O Espírito Santo confirma dentro de você, aí, onde quer que você esteja. Ele confirma agora. Ele confirma estas palavras. Obviamente, para as pessoas interessadas. Você não precisa merecer, você não precisa ser boazinha, você não precisa ser uma pessoa iluminada, nada disso. Você só precisa ser humilde para aceitar a palavra de Deus como verdadeira e moldar a sua vida de acordo com ela. Só isso. E Deus vai fazer o resto. Ele vai cumprir a sua palavra. Ele diz: a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, mas fará aquilo que me apraz. Então, minha amiga e meu caro amigo, isso é uma questão pessoal. Nós pregamos a palavra de Deus, nós ensinamos a palavra de Deus, nós anunciamos a palavra de Deus. Os escolhidos agarram e são salvos. Os que não foram escolhidos vão ficar para trás. Vai fazer o quê? Deus só escolhe o certo, né? Ele não escolhe nada errado. Então, amiga, fica essa palavra para você. E o exemplo de Ana, quando honrou a Deus com as suas lágrimas derramadas no altar. Ela derramou a sua alma no altar em forma de lágrimas. E Deus ouviu a oração dela e fez dela uma mulher virtuosa. Aquela que não podia dar à luz, aquela que era estéril, veio se tornar a mãe do grande profeta, um dos maiores profetas de Israel, ao ponto dele consagrar 2 reis em Israel. O profeta Samuel, consagrou o rei Saul e depois o rei Davi. Este foi o homem que nasceu de uma alma ferida, aviltada, humilhada, que foi Ana. Muito bacana isso, magnífico. E depois ela teve mais 5 filhos, se eu não me engano. Deus abençoe vocês. E hoje, quando você for na igreja, vai com essa fé. Qualquer que seja a sua igreja, denominação, vá com essa fé. Vá para. Não é o pastor, não é a igreja, não é a denominação. Não. O que faz a diferença é o coração. O que faz a diferença é a sua alma. Se você tiver, quanto mais você tiver humilhada ou humilhado, melhor para você ter um encontro com Deus. Porque Ele tem permitido essa situação crítica que você está passando para chamar a sua atenção para Ele. Volte-se para Ele e Ele se voltará para você. Deus abençoe e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Amém.